Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu venho com histórias verídicas. Então, caso você queira enviar o seu relato para ser narrado aqui no canal e ajudar outras pessoas, pode enviar aí para o e-mail narcisistasemamascara@gmail.com. Caso seja sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. Também, pessoas maravilhosas, sigam a página do Instagram, o @narcisista sem a máscara, pois eu farei lives lá no Instagram de 15 em 15 dias, pelo menos. Ou sozinha ou com convidados. Então, para quem ainda não segue a página do Instagram, corre lá para seguir a página, para também chegarem pessoas que estão lá no Instagram sofrendo, para que elas conheçam o Narcisista Sem a Máscara e, de repente, possam até mesmo virem aqui para o canal. Eu venho hoje com um relato chamado O Doutor Casanova. Pessoas maravilhosas, o Doutor Casanova, imagine, né? Também gostaria aqui de fazendo mais uma propaganda. Não esqueçam de seguirem o canal aqui no YouTube, Sementes de Girassol, que são dos meus mentores que me ajudaram muito nos momentos de dificuldade. Até eles mesmos me incentivaram a abrir o canal aqui para ajudarem vocês. Então, deem uma forcinha, vão lá e sigam o Sementes de Girassol, porque é um canal que vale muito a pena, eles passam mensagens aí maravilhosas também que podem ajudar vocês. E eu vim aqui divulgar também uma página no Instagram, que é de um advogado, doutor Flávio Tristão. Esse advogado, ele ajuda vítimas de abuso narcisista. Então, para quem quiser conhecer o trabalho dele, ele ajuda pessoas que passaram por abuso, por violência doméstica. Ele entende bastante de leis. Pode segui-lo no Instagram, no @tristãoflávio. E aí lá vocês podem conhecer o trabalho dele, que também é incrível. Então, parando com as propagandas agora aqui, pessoas maravilhosas, vou aqui começar o relato. E hoje, claro, né, tem a live aqui no YouTube, a minha primeira live sobre o bombardeamento de amor às 8 horas da noite. Então, pessoas maravilhosas, eu conto com vocês, com a presença de todos. Eu quero me aproximar dos meus inscritos para conhecer melhor vocês e que vocês também me conheçam melhor. Quero ter uma proximidade maior com vocês, então eu aguardo a presença de vocês às 20 horas aqui mesmo no canal. Começando aqui a história. Conheci o Caio após 3 anos do término de um noivado, que hoje também reconheço como relacionamento abusivo no sentido de controle absoluto sobre roupas, viagens de trabalho, quilometragem do carro, conversa com amigas, que terminou porque recusei a proposta de ser a esposa que largaria o trabalho para ficar em casa com todo o amor que ele me oferecia. Estava bem, saindo, conhecendo pessoas. Fui em uma festa com um grupo de amigos e logo que chegamos, uma das minhas amigas passou mal por causa da bebida e um casal de amigos foi levá-la no pronto-socorro da cidade. Embora eu estivesse acompanhada por uma pessoa que estava conhecendo, eu não sei por qual motivo, eu larguei tudo e me joguei no carro desses amigos seguindo para o hospital. Chegando lá, fomos atendidos por um médico alto que não tirava os olhos de mim. Ficamos mais de 3 horas esperando a recuperação dessa amiga no soro. E, posteriormente, ele disse que colocou doses mínimas de soro para ela para que eu pudesse ficar mais tempo no hospital. Ele foi educado, conhecia o casal de amigos e frequentemente vinha passar informações sobre o estado de saúde dessa amiga. Quando perguntei para o casal quem ele era, minha colega enfermeira, que já tinha trabalhado com ele, me respondeu que ele era noivo de uma amiga dela. E ouvindo isso, desencanei e nem observei mais. Passados 9 meses desse dia, eu saí à noite com um grupo de amigas e quando cheguei em um bar, o vi sentado em uma mesa somente com amigos. Nos paqueramos e fui embora para casa. 3 dias após esse fato, estava no meu escritório e recebi um telefonema de uma senhora dizendo que precisava do número do meu celular,
pois havia uma pessoa que gostaria de falar comigo. Como sou advogada, trabalho na área de família, passei o contato, pois pensei que pudesse ser algum divórcio em que a pessoa quisesse privacidade. Nessa mesma semana, meu tio, que era como um pai para mim, faleceu na Itália e eu estava procurando passagem para meu pai, que precisava ir para lá e ligando em várias agências. Eu nunca retorno ligação de número desconhecido de meu celular, mas nesse dia específico, como eu estava aguardando o retorno das agências, eu não ouvi uma ligação e retornei para o número e, para minha surpresa, era ele que tinha me ligado. Fiquei muito sem graça, expliquei o ocorrido. Posteriormente, fiquei sabendo que quem me ligou que foi uma senhora que trabalhava com ele no departamento de saúde, que, cansada de vê-lo sofrer pelas maldades e indiferenças da ex, ajudou-o a me encontrar. Ele me convidou para sair e eu aceitei. Chegando em casa, no dia e hora marcados, ele perguntou se eu aceitava jantar e me levou em um belo restaurante numa cidade vizinha. No carro, embora não nos conhecêssemos, a conversa fluiu bem. Ele era inteligente, de poucas palavras, disse que precisava fazer algumas perguntas. Se eu fumava, se eu tinha tatuagens e se eu retornava ligações de números desconhecidos sempre. Olha só os sinais, pessoas maravilhosas aí, ó. Ó os sinais. Estranho, né? Foi até engraçado. Eu não fumo, não tenho tatuagem, expliquei o mal entendido da ligação. Na hora ele riu, mas isso foi jogado na minha cara nos 10 anos de relacionamento que eu me fazia de santa, mas era bem esperta. A noite foi agradável, mas eu notei nele um ar observador e tímido, sem saber bem como se portar. Desse dia em diante, começamos a conversar, ele me convidou para outros jantares. Como moramos em uma cidade pequena e todos se conhecem, eu questionei sobre o noivado e ele explicou que não estava mais noivo, que era um relacionamento falido de 9 anos em que ele não tinha intenção de casar, pois a ex não dava nenhum valor a ele, desligava celular, deixava-o sozinho, provocando brigas, implicando com a mãe dele. Relatou também que ela o desprezava e que nas festas comemorativas ele sempre passava sozinho, que na vida corrida dele ele deixava seu cartão do banco com ela para que pudesse pagar algumas contas, fazer compras para casa e a mãe dele havia descoberto em lojas que ela usava o cartão escondido para comprar roupas, sapatos, que ele nunca conferiu o extrato e que ela já tinha dado um grande golpe. Que a família dela se aproveitava da casa dele, da piscina, e ele cansou de servi-los, pois se aproveitavam muito de tudo que era dele, e a mãe queria empurrar a filha para casar com ele e levar uma vida sem trabalhar. Eu acreditei em tudo e não entendi porque uma moça que pretendia se casar tratava tão mal um homem inteligente, educado e muito trabalhador. Por fim, ele falou que descobriu uma traição dela e não tinha mais volta. Posteriormente, vim a saber que essa moça, até as camisas dele brancas, fazia questão de lavar para deixá-las ainda mais brancas, que era tão apaixonada e tão humilhada por ele, pois no decorrer do namoro engordou e ele a chamava de gorda na frente dos outros. É sempre assim, né, pessoas maravilhosas? Eles contam cada história mirabolante das ex, né, que a gente fica até com dó deles. Nossa, como que essa pessoa pôde fazer isso com essa pessoa tão legal, com essa pessoa tão boa? E depois a gente vai descobrir que as histórias não são verdadeiras, não são. Eles inventam uma história que não tem nem cabimento, não tem. Mas quantas e quantas vítimas não acreditam que às vezes os ex são os loucos ciumentos, os monstros, enquanto eles estão ali, passando de vida em vida das pessoas, destruindo todo mundo, não é mesmo? Então eu acredito que ela descobriu isso aqui na parte da desvalorização ou descarte, que é quando a máscara deles cai e a gente descobre que entrou numa furada que ninguém merece. Ninguém. Rapidamente nosso relacionamento fluiu e após 6 meses ele e a mãe apareceram com um par de alianças na minha casa. E ele me pediu em casamento para o meu pai, com data marcada para dezembro do mesmo ano, quando completaríamos 1 ano e 2 meses de namoro.
Fiquei assustada, pois já era um relacionamento conturbado. Ele com um gênio forte, explosivo, e eu, uma mulher financeiramente independente, dona de mim e questionadora sobre atitudes esquisitas que ele tinha. É por isso que eu falo, pessoas maravilhosas, que numa dessa, ela não devia ter aceitado ou ela já devia ter largado. O namoro, ele serve exatamente para isso, para que a gente conheça a pessoa com quem nós estamos. Então, é um ledo engano das pessoas acharem que elas vão casar e que o negócio vai melhorar. Não vai melhorar. Então, se a pessoa já te deu sinal durante o namoro de que ela não é compatível com você, como ela coloca aqui, né? Ele tinha um gênio forte, quer dizer, ele era possessivo, e ela era uma pessoa que gostava de ter a independência dela, a independência financeira, e ela era questionadora. Então, quer dizer, ali eles já se chocavam. Então, para que insistir nisso? Ah, ele vai mudar após o casamento. Não vai. Isso é papo. Isso é papo. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito brava. E aí diziam exatamente isso para minha mãe. Olha, ele vai mudar após ele casar. Minha mãe casou, não mudou nada. Nada, nada, nada. Continuou do mesmo jeito. Aí depois falava, ele vai mudar depois que ele tiver filhos. Não mudou nada também. Então, pessoas maravilhosas, isso é papo. Isso é papo. Ninguém muda. Esse negócio de que vai mudar porque vai casar, não vai mudar. Não vai. Então, a gente tem que aprender a analisar durante o namoro. Isso, olha, não dá. Não tem como eu casar com essa pessoa. Não vai dar certo. Para sair fora antes que o negócio fique mais sério, que envolva casamento, documentação, filhos, porque aí o negócio pega. Aí o negócio pega ainda pior. Hoje observo que não tive o bombardeio de amor, pois ele nunca foi romântico. Sim, no início elogiava tudo em mim, eu era inteligente, tinha meus bens, meu carro, fruto do meu trabalho como advogada, e era bem diferente da ex dele, que só queria explorá-lo, casando-se com um médico, sem dar nada em troca. Bom, isso foi o que ele te contou, né? Isso foi o que ele te contou. Porque eles são cheios de contar que as pessoas querem o dinheiro deles, que as pessoas estão se aproveitando deles, que as pessoas estão roubando eles, que as pessoas estão explorando eles, sendo que é completamente o contrário. Completamente. O máximo que fez, e hoje vejo que foi o máximo, foi escolher presentes no início, inclusive levando amigas minhas para escolher, pois ao longo do relacionamento falava que era bobagem. E dava o cartão dele na minha mão para eu mesma comprar o presente que havia escolhido, pois ele, um médico, não tinha tempo para essas bobagens. E eu era muito fútil de achar isso importante, pois eu, mimada, não sabia a carga que ele carregava tendo tantos empregos e trabalhando tanto. Tá vendo? Então, quer dizer, a pessoa já age de uma maneira, como é que você vai pegar e casar com ela? A pessoa já age com desdém perante as suas necessidades. Como é que você pega e vai casar com ela? Não é a questão de ter o bombardeamento de amor ou não. Tem narcisistas, e eu vou falar uma coisa aqui para vocês, pessoas maravilhosas. As pessoas estão tão carentes, mas tão carentes, que tem narcisista que não está mais fazendo nem bombardeamento de amor. Ou então faz por um dia, 2 e depois já trata daquele jeito. De tão carentes que as pessoas estão. Bombardeamento de amor, antes eles usavam mais quando a pessoa era um pouco mais difícil. Agora, as pessoas se comovem com I love you, que eles não precisam nem mais fazer bombardeamento de amor, o que eles também detestam de fazer. Detestam. Então, aqui, ele já mostrando esse desdém, esse desprezo com as necessidades dela, como é que seria o casamento entre os dois? Como? São esses sinais que a gente tem que observar dentro do namoro, dentro de um relacionamento, antes de partirmos para algo mais firme, para um patamar mais alto. E isso foi um grande choque para mim, pois tive 2 relacionamentos anteriores em que eu era muito bem tratada e estava acostumada com gentilezas, mas aquilo era coisa de mulher mimada e ele não tinha tempo para essas frescuras e futilidades, pois nenhum dos meus namorados era médico e nenhum trabalhava como ele. Foi um namoro conturbado e eu sempre encontrava mensagens no celular dele, ligações fora de hora que ele não queria atender porque era médico. E aquilo poderia ser um paciente chato e ele não queria ser incomodado. Do meu lado, controlava minhas redes sociais,
fazendo eu explicar quem era cada uma das pessoas e decidindo quem eu deveria excluir. Quer dizer, poxa, todos os sinais aqui. Todos os sinais de mais um relacionamento abusivo, sendo que ela já saiu de dois que ela falava aqui. 2 ou 1. Pra que vai casar com uma pessoa assim? Pra quê? Sabe, a gente acaba arrumando sarna pra se coçar. A gente acaba arrumando. Vamos ser aqui verdadeiros. A gente acaba arrumando sarna pra se coçar com esses seres. Pra que vai se envolver com a pessoa que já tá dando todos os sinais de que o relacionamento com ela vai ser uma porcaria, porque já é uma porcaria. Já é. Aí vai lá e casa com o indivíduo. Em vez de se separar, se conscientizar, não dá, vai lá e casa. E casa ainda, né? Casa para acabar, de acabar mesmo. Falando palavreado aqui certo para não falar outra coisa, né? Me acostumei a fazer igual e também passei a controlar a vida dele. Claro, vira uma retroalimentação abusiva, logicamente. Nas vezes que briguei para ele atender ligações, ele explodia e sempre era mesmo um paciente. Então comecei a achar que eu era muito controladora. Ele justificava o gênio forte, temperamento explosivo pelo fato de trabalhar muito, ter muitos empregos em várias cidades vizinhas, compromissos e nunca ter tempo para descansar. Também reclamava do fato de morar sozinho e da mãe, apesar de encobri-lo em tudo, e até hoje ela faz isso, e atender todos os seus pedidos como uma ordem e ser seu grande macaco voador, não ligar para ele. O pai é separado da mãe e vive com outra família. E a irmã é homossexual, coisa que ele não aceita. Eu entendi que tudo que ele precisava era de uma família de verdade e eu estava disposta a ensiná-lo os verdadeiros valores da vida, o amor, a família, o casamento. Sim, a gente sempre acha que vai salvar, né? Poxa, ele não sabe se comportar, eu vou ensinar. Ele não sabe amar, eu vou ensinar. Ele não tem senso, eu vou ensinar ele a ser educado. Ela é interesseira, eu vou ensinar ela a gostar das coisas simples da vida. A gente sempre acha que vai mudar as pessoas. Essa é uma doce ilusão que a gente precisa cortar para ontem. Ninguém muda, não. Ninguém muda por você, não. A pessoa muda se ela quiser. Não tem isso. Ah, eu acho que o certo é ele não sair para balada. Eu vou ensinar ele a não sair mais para balada, a curtir o aconchego do lar. Se ele não quiser mudar, ele vai continuar saindo para balada de segunda a segunda casado com você. Então não tem isso. Não é compatível, não é da forma como eu espero, não tem nada a ver comigo. Eu estou vendo que vai ser um relacionamento fracassado. Eu tenho que sair. Eu tenho que ter o meu limite. Não, a partir daqui não dá. Não dá. Então, olhe, dentro de 1 ano e 2 meses, todos os sinais que ele dava e ela não saiu. Pelo contrário. Pelo contrário. Um fato marcante que aconteceu durante o namoro foi o cateterismo do meu pai. Meu pai teve um infarto silencioso e, relatando a ele que tinha se sentido mal, ele apontou o problema e realmente ele estava certo. Em todos os desentendimentos, pois ele posteriormente foi fazendo tantas feiuras para a minha família, que houve muitos. Sempre era mencionado como ingratidão, pois ele havia salvado a vida do meu pai. Eu fiquei muito nervosa com o cateterismo e quando acabou, meu pai saiu todo feliz. E o médico nos chamou e disse que ele deveria passar por uma cirurgia cardíaca, pois tinha a artéria principal comprometida. Era igual o caso do meu pai. Igual. Eu saí do quarto para chorar e ele saiu atrás de mim, me chamando de mimada e fraca e que ele não tinha paciência para isso, tá vendo? Uma dessas já é para você falar, ô, vai para casa do capeta, fica lá com ele, vai. Vai. Numa dessas já é, gente. Eu falo, eu acho que a gente fica cego. Só isso poderia explicar. Só isso. Porque um namoro completamente já, né, onde ela já é desvalorizada, como é que vai pegar e vai casar? Então, eu acho que a gente fica, assim, num estado de cegueira total. Total. Claro, e com uma sociedade ainda romantizando o abuso. Muitas vítimas não sabem sequer o que é um relacionamento abusivo. Até há pouco tempo atrás, nem eu também não sabia não, viu? Eu também não sabia.
e ainda mais com esses filmes, novelas e livros, que eles romantizam o abuso, todo mundo acha que é normal. Todo mundo acha. E não é. Eu pedi para ir para casa e ele queria ficar no hospital, mas como eu insisti, ele pegou o carro nervoso e me levou. Chegando lá, minha mãe não tinha ainda chegado do hospital e eu estava sem a chave. Ele abriu a porta do carro, mandou eu descer e foi embora, me deixando sozinha aos prantos para fora de casa. Tá vendo? Numa dessas, gente, como é que você vai casar com uma pessoa dessa? Como? Como que vai casar com um ser desse? Voltando para o hospital, se fez de vítima, que eu tinha atormentado a cabeça dele e ele tinha me levado embora. Mesmo assim, você sabe da verdade. Você sabe o que ele fez de verdade. Como é que você casa com uma pessoa dessa? Por isso que eu falo aqui para vocês, a gente tem que abrir os olhos. Sabe? Tá cego? Vamos tirar a fumaça de frente dos olhos. Vamos enxergar a verdade. Parar de romantizar abuso. Se você não está sendo bem tratado, ou tratado com a verdade, porque não adianta só ser bem tratado e pelas costas a pessoa está te sacaneando. Não, você tem que ser bem tratado e tratado com a verdade. Então não tem como você ficar dentro desse relacionamento. Ainda mais partir para um casamento. Você está aí assinando, sabe, o seu atestado de óbito. Sério mesmo. Nos casamos 1 ano e 2 meses depois de nos conhecermos no ano de 2011. É para acabar mesmo, né? É para acabar. Eu sou advogada, sempre trabalhei período integral, mas ele queria ter uma mulher que cozinhasse para ele, pois isso era uma família. Para ser sincera, nunca tive dotes como do lar, pois gostava de trabalhar e minha mãe sempre fez tudo em casa. Porém, fui criada da forma que a mulher não pode deixar faltar nada em casa, pois quem casa tem que saber como organizar, cozinhar e fazer tudo. Aprendi a cozinhar e fazer almoço todos os dias e isso foi uma superação para mim. Mas quando eu perguntava se tinha ficado bom e gostoso, ele dizia que eu era muito insegura e precisava de elogios e isso era cansativo para ele. Claro, já falei aqui que o narcisista, ele não elogia ninguém. E o love bombing para ele é um horror. Ele tem que fazer love bombing. Ele tem que ficar mimando você, é um horror. É tudo encenação quando eles fazem. E eles odeiam fazer love bombing com as vítimas, eles odeiam. Tanto que eles descontam depois na parte da desvalorização ou na parte do descarte, né? Eles vão ali dar um descarte à altura do love bombing que eles fizeram, para a vítima ficar bastante impressionada e bastante traumatizada também. Que eu precisava trabalhar a autoestima e ser segura. Nas saídas com os amigos, ele sempre me colocava no centro da conversa, fazendo brincadeiras com meu gênio forte, com coisas particulares. E toda vez que alguém me elogiava, ele dizia, nossa, vai lá em casa que essa mulher que vocês estão falando não mora lá. Meus amigos começaram a se sentir mal com essas trocas de farpas. E eu, quando chegava em casa, pedia que ele parasse de fazer aquilo. E ele explodia, dizendo que eu era muito chata e não aceitava brincadeiras. Na próxima saída, ele se calava e quando alguém perguntava o que ele tinha, ele fazia questão de dizer, tenho que me calar porque qualquer coisa que fala, ela chega em casa e briga. Quer dizer, sempre expondo você ao ridículo. Sempre. Sempre. Ou fazendo bullying, e aí você vai reclamar, ele tem a fúria narcísica, onde já se viu, né? Ele pode fazer o que ele quer, e depois se fazendo de vítima para os outros, e aí você sai como louca. Sempre. Olha isso, que tristeza. Por isso que eu falo, pra que casou, sabe? Pra que, gente? Vocês veem como não melhora? Isso serve pra quem tá aqui, ó, namorando com uma pessoa abusiva e acha que vai casar e vai melhorar. Eu falo que não melhora. Não melhora. Olha aqui, ó. Agora ela sendo ridicularizada na frente de todos. Olha aqui. E não precisa ter transtorno de personalidade narcisista para fazer isso não, tá? Pode ser apenas uma pessoa abusiva. Ela já faz você passar maus bocados. Portanto, percebeu o abuso? Pule fora. Não vai melhorar. Eu posso garantir isso para vocês. Posso garantir.
Eu não sei como agradá-la e evitar brigas, vocês não conhecem quem ela é. Olha isso, gente. Falando isso para os amigos. Eu me envergonhava, no início eu brigava, mas em razão das explosões seguidas do tratamento de silêncio, eu comecei a dar uma risadinha e fingia ter entrado na brincadeira, embora me sentisse muito ofendida, humilhada, com as brincadeiras que hoje percebo que eram para me desvalorizar. Com certeza. Ele já estava te desvalorizando dentro do namoro. Ele só piorou. Ele só se sentiu com mais liberdade. Aí o que aconteceu? Você começou a se anular. Quer dizer, aquilo incomoda, aquilo dói, mas é melhor eu guardar para mim. E com isso a vítima vai se acabando. Porque ela começa a guardar várias coisinhas para ela. Ou então ela vai guardando várias coisinhas, aí acontece igual aconteceu comigo. Quando explode, porque passou ali mais de 3 anos praticamente sendo abusada, quando explode, a pessoa fala, nossa, como você é louca. Nossa, coitado de mim. Entendeu? Mas a pessoa não, ali eles não lembram, né? As maldades que eles foram fazendo a conta-gotas, pouco a pouco. Para a pessoa chegar naquele ponto, né? Então aí a pessoa já está fora de si, sem identidade, sem personalidade, sem autoestima, sem vida, sem nada, ela explode, ela ainda sai como a errada da história. E eles são especialistas em fazerem isso. Esse tipo de agressividade passiva. Ou agressividade mesmo. As claras. Quando eu reclamava, ele sempre dizia que eu o havia enganado, pois aquela mulher que ele conheceu, que parecia ter brilho, não passava de uma insegura, mimada, preocupada com a opinião e vidas alheias. Enfim, que eu era muito chata e vivia para agradar as pessoas de fora, não dando valor para o homem que eu tinha dentro de casa. Aos 7 meses de casamento, eu engravidei. Bom, não precisava piorar, né? É o que eu falo aqui. A gente vai lá e assina, né, um suicídio uma vez, né, um atestado de suicídio uma vez, e depois assina outro. Porque agora ela vai ter um filho, o que vai unir ela ainda mais com esse ser das trevas aqui. Porque a gente sabe que narcisistas usam os filhos para atormentarem as vítimas, né? Então não precisava ter se ferrado, né? Ainda vai ali ferrar mais ainda e ainda colocar ainda uma criança aí no meio do jogo. Por isso que eu falo, pessoas maravilhosas, vamos nos atentar. Se o namoro já é uma porcaria, não vai melhorar com o casamento. Não vai melhorar com a pessoa tendo filhos. Não vai. Não vai. Se já estava nesse pé aqui, era para já ter pedido divórcio. E olha, mandado ele para casa do ser das trevas, lá pro pai dele, para a mãe, para sei lá quem, e sumido no mundo, gente. Vamos nos atentar com essas coisas. Sabe quantas e quantas vítimas não caíram em casamentos assim? Quantas? Quantas vítimas todos os dias não me mandam e-mail? Ou então vêm no meu WhatsApp particular me pedirem ajuda, porque elas precisam fugir com os filhos desses seres das trevas. Quantas pessoas maravilhosas? Quantas? Então, para quem está assistindo esse vídeo e ainda não se casou, e está dentro de um relacionamento com o ser das trevas, pule fora, pelo amor de Deus. Pule fora. Porque senão depois você fica igual essas vítimas, que pedem ajuda, que choram, porque elas querem se livrar do ser das trevas e elas não têm como, porque elas têm filhos. E eles ficam ameaçando ela e os filhos todos os dias. Então, não permita que isso aconteça com você. Nem com os seus descendentes. Pule fora. Pule o mais rápido possível. Não oficialize nada com o ser das trevas. Nada, porque é um pacto praticamente eterno. Ele sempre vai estar ali, no meio da sua vida, para atrapalhar a sua vida e a vida dos filhos. Quando eles somem, desaparecem, esquecem que são pais e mães, agradeçam, porque, olha, é livramento. É papai do céu olhando para vocês. Mas a maioria deles ficam infernizando. Então não permitam isso. Por favor. Porém, sempre disse que queria filhos e ele dizia querer também. No entanto, ele surtou com a gravidez. Disse que não estava preparado e teve a coragem de dizer que eu tinha dado golpe da barriga. Os pais dele, extremamente submissos a ele, parecem terem medo, disseram que iriam convencer a ser pai, pois aquilo era uma dádiva. Eu mesmo, passando por isso, fiquei radiante e desejei meu bebê mais que tudo na vida.
Tive 4 ameaças de aborto e nessas ocasiões ele me ajudou, mas sempre fazendo muito pouco, pois ele era médico e precisava descansar e não tinha tempo de mimar ninguém. Quer dizer, olha isso, gente. Ela praticamente aqui sem auxílio nenhum, casada com um médico. Passado o 4º mês, a gestação fluiu bem, mas a primeira coisa que ele me disse era que se eu quis filho, teria que dividir as contas, pois ele sozinho não iria ter esse gasto. Isso porque ele é um renomado profissional com salário umas 5 vezes maior que o meu. Mora em casa de luxo, tem carro do ano, compra tudo que vê pela frente para ele, claro, veste só coisas de marca e entra em loja sem fazer conta de quanto está pagando, desde que seja claro para ele. Um fato marcante na minha vida foi quando eu estava de 7 meses de gestação e iríamos completar 1 ano de casados. E eu quis fazer uma viagem para comemorar. Ele adorava viajar, mas percebi que, como eu queria muito ele, colocou 1000 obstáculos e foi a contragosto. Convidamos um casal de amigos e fomos para um resort. Tudo corria bem até que no 2º dia, por um assunto bobo, ele discutiu comigo. Do 3º dia de viagem, fez tratamento de silêncio e eu sozinha com um barrigão tinha que me virar para tudo. Eu implorava para ele reconsiderar, pois estávamos com um casal e ele não tinha vergonha nenhuma de discutir e brigar na frente deles. Foi horrível, constrangedor. Eu ficava quieta, mas não adiantava, pois o prazer dele era brigar na frente e falar tudo o que estava pensando. Acordava e era como se eu não existisse. Tratamento de silêncio presencial, pessoas maravilhosas, eles fazem isso muito também, muito. Eles deixam você ali do lado deles e eles agem como se você não existisse. Você está ali do lado deles, só que você não existe. Eles te tratam com total desprezo. É horrível, horrível. Eu acho até pior do que o tratamento silencioso à distância. Porque no tratamento silencioso à distância eles somem, eles desaparecem. Mas o presencial, eles fazem questão de estarem ao seu lado, te tratando com desprezo. É a pior coisa que tem. Eu passei muito por isso com o monstro. Muito. Acordava e era como se eu não estivesse. Íamos para o café mudos e ele só conversava com o casal. Na hora de arrastar cadeiras ou pegar peso, ele simplesmente ignorava e meu amigo fazia tudo por mim. Fiquei tão envergonhada e tão mal que peguei um resfriado forte. Mesmo ele sendo médico e eu grávida, ele se recusou a dizer que remédio eu podia tomar, pois ele não era ginecologista. E eu tive que ligar para minha mãe, para ela entrar em contato com o meu médico e ele prescrever o remédio. À noite, eu com a garganta inflamada implorava para ele não ligar o ar, e ele colocava no máximo e ameaçava gritar se eu desligasse. Passei noites em claro com um colchão no corredor do banheiro para não sentir o ar frio. Quer dizer, ela dormindo num colchão no corredor do banheiro, gente. Olha isso. Olha a situação. Então, esses relatos, eles servem para que vocês não passem por isso. Não passem. Então, se você está ali iludida, achando que, como alguns dizem, né? O meu narcisista, eu falo assim mesmo, tá, gente? O meu narcisista pode mudar. Não espere ter que passar por isso daqui. Não espere. É muita humilhação. Muita. Tem pessoas que não saem nem vivas e nem normais desses relacionamentos. Sério. Então, se você está aí namorando, esperando que o seu narcisista mude, ou o seu ser abusivo, o ser das trevas mude, pule fora. Porque olha a situação. Vai só piorando. Nada melhora, não. E quando eles dão uma migalha, é uma ilusão. Uma ilusão de ótica. Logo depois eles vão ali e fazem pior, tá? Então não vai melhorar nada, não. Não vai. No dia de vir embora, ele despejando toda a sua raiva, disse que eu não colocaria uma peça de roupa na mala dele. Mala do casal que eu tinha levado, mas ele havia comprado. Eu chorava e dizia como viria, e ele mandava eu me virar, pois quem mandou tratá-lo tão mal na viagem, quer dizer, olha a inversão de culpa. Ele não falava com ela, ele ligava o ar frio, ela grávida, tendo que dormir num colchão, no corredor do banheiro, e ela tratou ele mal durante a viagem. Ela. Então, pessoas maravilhosas, saiam desses doentes. Saiam fora desses doentes. Doentes, sim, doentes, dementes, loucos, não sei do que a gente quiser chamar, porque isso daqui me revolta.
Isso daqui me revolta. Eu teria uma lista de palavrões aqui para falar. Não vou falar porque senão o YouTube, ó, entendeu? Mas vontade não falta. Vocês podem imaginar os palavrões que passam aqui na minha cabeça. Larguem mão desses doentes. Só isso que eu vou falar para vocês. Larguem. Larguem, pelo amor de Deus. Tem 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Vocês não têm que ficar envolvidos com doentes. Deixem eles lá para o manicômio cuidar deles. Ou para o ser das trevas, o chefão lá de baixo, vir buscar. Mas não se envolvam mais com essas pessoas, pelo amor de Deus. Olha, pelo amor de Deus. Sério mesmo, porque ser tratado desse jeito ninguém merece. Imaginem a cena, uma mulher grávida, deitada no corredor, num colchão, triste, machucada, magoada, com um ar frio em cima dela, ela gripada, doente. 7 meses de gestação e depois, na hora de arrumar a mala, você se vira com a sua roupa, leva na mão, porque você me tratou mal. Olha isso, gente. Sabe? E é cada humilhação que a gente passa, que depois a gente olha para trás e fala, meu Deus, como que eu pude permitir que essa pessoa falasse isso para mim? Como que eu me permiti passar por isso? Dá até raiva. Dá até raiva. Por isso que eu falo, se poupem. Se poupem. Ai, Carol, eu quero muito um namorado. Ótimo, vai arrumar um namorado normal. Vai arrumar um namorado que seja normal. Saia fora desses doentes. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque são doentes, tá? São loucos, são dementes, tá? Eu não passo pano pra monstro, não. Não esperem isso de mim. Não esperem. Não esperem. Quem tiver com pena, como escreveram no comentário do vídeo de ontem, leva pra casa. Tá com peninha? Não foi de ontem, acho que foi de anteontem, né? O narcisista é masoquista. Pega e leva pra casa. Leva o narcisista pra casa, vai cuidar dele. Vai. Eu não tenho pena nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, porque eu sei o que eu passei na mão desses seres desde quando eu nasci. Desde quando eu vim ao mundo. Tá? Então eu não tenho peninha nenhuma deles. Eles também nunca tiveram de mim. Portanto, hoje em dia é recíproco. Ninguém se metia nessa briga, mas o casal pegou tudo que pôde e colocou nas malas deles. E o restante eu trouxe em sacolas de supermercado dentro do avião. Meu amigo dizia que tinha vontade de quebrar a cara dele, mas logicamente ninguém o enfrentava, pois era uma briga de marido e mulher. Chegando em casa, eu desfiz as malas e peguei umas peças e fui para a casa dos meus pais. Contei todo o ocorrido e eles me acolheram e disseram que eu poderia ter meu bebê lá. Bom, pessoas maravilhosas, vem aí a segunda parte, tá? Do relato. Vocês já podem ver o quanto eu fiquei revoltada, então imaginem daí pro final. Então, pessoas maravilhosas, que sirva de alerta para vocês. Larguem de mão desses doentes. Larguem, porque quem termina doente é você. Você que termina doente, tá? Eu vi um comentário, não foi nem aqui no canal. Foi em outro canal. E a pessoa até tirou um print, colocou lá no grupo Semente de Girassol, que é o grupo que eu participo, de um narcisista. Narcisista não, do cara falando que o amigo dele narcisista falou bem assim pra ele: a minha ex-namorada está quase se matando. Sempre que ela vem atrás de mim, é um maltrato, desprezo, faço um inferno com ela. Ela já está quase cometendo suicídio. Eu vou comemorar. Olha como é que eles pensam. Então, parem de colocar panos quentes em cima desses monstros. Pelo amor de Deus. Porque quase todo dia eu tenho que entrar em um grupo ou tenho que atender alguém e explicar para a pessoa que eles não têm cura. Que eles são maus porque eles querem ser maus e que eles sabem que são maus e eles gostam de serem maus. E eu ainda encontro resistência. Resistência. Sério mesmo. Isso me entristece muito. Muito. Eu entendo, só que assim, eu estou falando de vítimas que já sabem sobre o transtorno. Não é aquela que nossa, Carol, eu nem sabia que existia narcisismo. Estou sabendo agora, vi um vídeo seu agora, vi uns 3, 4 vídeos, estou assustada, me explica. Não, vítimas que já sabem e continuam vivendo no fantástico mundo de Bob. Então, vamos acordar. Vamos. Eu venho aí com a segunda parte do relato do Dr. Casanova, que de Casanova não tem nada. É bem irônico mesmo o título.
e espero que vocês tenham gostado ou que estejam gostando. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por assistirem a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixa aí o seu like para ajudar o canal a crescer e o seu comentário abaixo. O que você achou da história de hoje, da primeira parte? Você está revoltada que nem eu? Ficou revoltada? Deixa aqui os seus comentários. Eu volto logo com a segunda parte da história. Um beijo a todos e aguardo vocês na live de hoje, hein? Às 20 horas. Vamos lá. E até logo.